Diz assim a palavra do Senhor. Passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia a fim de saudar a Festo. Como se demorassem ali alguns dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: Félix deixou aqui preso certo homem, a respeito de quem os principais sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram queixas, estando eu em Jerusalém, pedindo que o condenasse. A eles respondi que não é costume dos romanos condenar quem quer que seja, sem que o acusado tenha presente os seus acusadores e possa defender-se da acusação. De sorte que, chegando eles aqui juntos, sem nenhuma demora no dia seguinte, assentando no tribunal, determinei fosse trazido o homem e, levantando-se os acusadores, nenhum delito referiram dos crimes que eu suspeitava. Traziam contra ele algumas questões referentes à sua própria religião e particularmente a certo morto, chamado Jesus, que Paulo afirmava estar vivo. Estando eu perplexo quanto ao modo de investigar estas coisas, perguntei-lhe se queria ir a Jerusalém para ali ser julgado a respeito disso. Mas, havendo Paulo apelado para que ficasse em custódia para o julgamento de César, ordenei que o acusado continuasse detido até que o enviasse a César. E então Agripa disse a Festo: eu também gostaria de ouvir este homem. Amanhã, respondeu ele, o ouvirás. E, de facto, no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice com grande pompa, tendo eles entrado na audiência juntamente com oficiais superiores e homens eminentes da cidade, Paulo foi trazido por ordem de Festo. E então disse Festo: Rei Agripa, a todos vós que estáis presentes connosco, vedes este homem, por causa de quem toda a multidão de judeus recorreu a mim, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convinha que ele vivesse mais. Porém, eu achei que ele nada praticara passível de morte. Entretanto, tendo ele apelado para o imperador, resolvi mandá-lo ao imperador. Contudo, a respeito dele, nada tenho de positivo que escreva ao soberano. Por isso eu o trouxe à vossa presença, e maiormente à tua, ó rei Agripa, para que, feita a arguição, tenha eu alguma coisa que escrever. Porque não me parece razoável remeter um preso sem mencionar ao mesmo tempo as acusações que militam contra ele. E a seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: é permitido que uses a palavra em tua defesa. E então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos: tenho por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus, mormente porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso eu te peço que me ouças com paciência. Quanto à minha vida desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio. Se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente de noite e de dia, almejam alcançar. É no tocante a esta esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus. Porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscita os mortos. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. E contra estes dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Com estes intuitos parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes, e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, porque me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. E então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judeia, aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. E por causa disto, alguns dos judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas alcançando socorro de Deus, permaneço até ao dia de hoje, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo senão o que os profetas e Moisés disseram que havia de acontecer. Isto é,
que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. E dizendo ele estas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz. Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Paulo, porém, respondeu, não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso. Porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois eu estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em lugar escondido. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. E então Agripa se dirigiu a Paulo e disse, por pouco me persuades a me fazer cristão. Paulo respondeu, assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. E a esta altura levantou-se o rei e também o governador e Bernice, bem como os que estavam assentados com eles. E havendo-se retirado, falavam uns com os outros, dizendo, este homem nada tem feito passível de morte ou de prisão. E então Agripa se dirigiu a Festo e disse, este homem bem podia ser solto, se não tivesse apelado para César. Podemos ficar sentados, queridos irmãos. Hoje nós terminamos esta série de mensagens, a palavra está na praça. Depois de, na primeira metade das mensagens, termos falado muito acerca de praças. Aliás, de alguma maneira, a primeira metade desta série de mensagens encontra-se neste livro. Continuem a comprá-lo. Ele está cada vez mais espalhado em todas as livrarias do país. Mas não se esqueçam que o preço com o qual nós podemos adquirir na igreja é mais barato. 7,5€. Quem estiver interessado, neste livro está a primeira metade da série de mensagens, a palavra está na praça. Hoje o objetivo é concluir. E sempre que nós concluímos, nós tentamos que possa haver um fecho daquilo que nós tivemos a falar durante... Sabem quantos meses, irmãos, recordam? Espero que não vos pareça uma eternidade, mas há quanto tempo estamos a falar sobre isto? Quem é que arrisca? 2 meses? Quem dá mais? 4. É fazer as contas, ok? É fazer as contas. Começámos em setembro e estamos agora a acabar. Portanto, são 3 meses que nós devotámos este assunto, a palavra está na praça. Ora, na segunda metade deste assunto, nós resolvemos falar acerca de 6 discursos do apóstolo Paulo no livro dos Atos dos Apóstolos. 6 discursos que nós podemos chamar também 6 sermões. E nós hoje estudamos o 6º e último. E neste 6º e último, o apóstolo Paulo volta a estar diante de uma audiência bastante seleta, à semelhança da semana passada. Eu não vou fazer a revisão de tudo, senão levaria muito tempo, mas eu gostaria de chamar rapidamente os nossos olhos para o texto que nós acabámos de ler, para nós percebermos o contexto desta audiência. A quem é que Paulo está a pregar o Evangelho quando o prega diante de Félix, neste caso, desculpem, de Festo, de Herodes Agripa e Bernice? Festo é o homem que veio substituir Félix. Lembram-se, a semana passada falámos no texto em que Paulo pregou a Félix, governador romano. Depois de Félix veio Festo. Festo, comparado com o governador romano, Félix, era um governador mais justo. Félix era conhecido por ser um governador corrupto e Festo era melhor do que ele. Talvez porque tinha acabado de chegar à Judeia, imaginem, era um governador romano na Judeia. Portanto, era uma pessoa que vinha de Roma para tomar conta de uma zona que não era a sua, para tomar conta de um país que não era o seu. E talvez, porque ele não estava muito acostumado com os judeus e com a cultura, talvez ele tenha olhado para o rei Herodes Agripa II e para Bernice como uma boa companhia. Porquê? E é difícil explicar isto rápido, mas para termos uma ideia. Os judeus estavam debaixo do poder romano, mas ainda tinham os seus próprios reis, nomeadamente Herodes Agripa. Herodes fazia parte da dinastia dos Herodes e geralmente os reis Herodes, que a Bíblia menciona, foram reis que, quando o domínio romano chegou, eles ficavam a meio caminho. Representavam a cultura judaica, mas, por um lado, vamos dizer assim, iam ao encontro dos interesses romanos. Daí que eram reis muito pouco amados
pelos judeus. E eram reis que, pela sua formação, eles estavam bastante dentro dos costumes romanos. Talvez Festo, quando chegou lá, chamou Herodes e Berenice a pensar: são pessoas com quem, pelo menos, eu vou conseguir conversar sobre alguma coisa, nem que seja sobre Roma. E então chega Herodes Agripa e Berenice ao palácio onde Festo estava, o mesmo palácio onde Félix tinha estado em Cesareia, porque a Cesareia era a capital romana na Judeia, daí ter o nome cidade de César. E nós podemos perguntar: quem é este rei Herodes Agripa? Rapidamente, este rei Herodes Agripa é irmão de Drusila. Ok, para aqueles que estiveram a semana passada, quem era Drusila? Era a mulher do outro governador. Boa. Então, ainda se lembram das cenas dos capítulos anteriores. Então, Drusila era a mulher ilegitimamente, porque se tinha casado com ele contra a lei. Mas tinha deixado o seu marido para se casar com Félix. O que significa que, na prática, Herodes Agripa e Berenice eram cunhados do antigo governador. Agora, reparem, Herodes Agripa chega, Berenice é sua irmã. Eles chegam e o que é que Festo faz? E eu estou a parafrasear. Festo diz: eu tenho aqui um caso complicado que o governador anterior me deixou. Lembram-se que só entre a conversa da semana passada e esta foi quanto tempo? 2 anos. E Paulo estava ali numa situação de imbróglio legal, porque ele tinha sido preso no templo, os judeus queriam matá-lo, mas os judeus não podiam matar sem a autorização dos romanos. Os romanos olhavam para o caso de Paulo e diziam assim: isto não faz sentido, não há razões que se justifiquem para matar este homem. E Festo quer ver o caso andar para a frente, Paulo apelou para Roma, Paulo é cidadão romano, mas Festo nem sabe muito bem o que é que há a dizer ao imperador acerca disto. Então, qual é a esperança que Festo tem? Vindo Herodes, que é judeu, ele perceba um bocadinho melhor do caso e lhe possa ajudar a que Festo remeta o caso de Paulo para o imperador com algum tipo de enquadramento maior, porque ele não percebia muito bem o que havia de fazer. E é neste sentido em que Paulo vai falar na presença de Herodes Agripa e Berenice. Não porque Herodes e Berenice tinham a capacidade de resolver o assunto, mas talvez aquilo que Herodes percebesse ajudasse na carta que Festo ia escrever ao imperador, que neste caso seria Nero, para tratar do assunto. Agora, reparem, isto é interessante, porque significa que quando Paulo está a falar, ele está a falar para uma companhia, ele está a falar para a elite do governo. Ele está a falar para o governador romano, coisa que já tinha falado antes, mas está a falar também para o rei dos judeus, Herodes Agripa II. E reparem, significa também que não é só a estas 3 pessoas que o apóstolo Paulo está a falar. Como o texto diz, Herodes e Berenice chegam com grande pompa e circunstância. Com eles vêm os oficiais, vem a elite judaica e romana também. E alguns comentadores dizem que, por exemplo, até as mulheres da alta sociedade estariam presentes, nem que fosse para ver a roupa que Berenice usava. Eu não sei como é que nós poderíamos descrever isso nos nossos dias, mas imaginem assim uma espécie de... Agora já não é feriado, ia dizer 5 de outubro, mas já não é feriado. Mas imaginem assim uma espécie de comitiva, o presidente, no 5 de outubro, misturado com os globos de ouro da SIC. Então, imaginem esta gente toda junta e o apóstolo Paulo a pregar o Evangelho. Era um pouco assim. Talvez não seja a melhor descrição, mas era um pouco assim. Paulo é chamado a defender-se nesta hora. Sem irmos ao detalhe na intervenção do apóstolo Paulo, e os irmãos repararam, eu li o texto todo, portanto já lemos muito texto, é notório numa coisa: ele volta a fazer algo que fez a semana passada. A semana passada não fez a semana passada, mas tinha feito 2 anos antes, e nós falámos a semana passada quando ele falou diante do outro governador Félix. O que o apóstolo Paulo fez é mostrar que o caso que estão a montar contra ele não tem pernas para andar. É um caso absurdo, legalmente não tem justificação. E como é que o apóstolo Paulo faz isto? O apóstolo Paulo quer dizer assim: todas as acusações que me estão a fazer são questões religiosas, são questões de debates teológicos, não são questões penais, não são questões legais. E o que é que o apóstolo Paulo diz que o acusam? Que ele defendia a ressurreição, entre os versos 6 e 8 do capítulo 26, que pregou a salvação aos gentios, entre os versos 16 a 18,
e que afirmou que Jesus era o Messias, no verso 23. Portanto, o apóstolo Paulo está ali a dizer a Herodes e a Berenice e a Festo, ora, este julgamento não faz sentido, porque eu estou a ser julgado por uma coisa que é da matéria teológica. Tem a ver com a discussão entre religião, assuntos na religião. Logo, não faz sentido que eu esteja a ser julgado por causa disto. E eu gostaria, rapidamente, de chamar a nossa atenção para o tipo de reação que vai acontecer em relação à defesa de Paulo. E não dá para falar sobre tudo, o texto é muito grande. Temos de escolher algumas coisas. Mas eu gostaria de falar na reação que as pessoas têm ao que Paulo está a dizer, falando na dificuldade que pode haver com a mensagem de uma perspectiva, primeiro, judia, e falando na dificuldade que pode haver com a mensagem de Paulo numa perspectiva romana. Isto para que nós entendamos uma coisa. Paulo está a ter um discurso notável, mas o facto do discurso de Paulo ser notável não significa que era um discurso fácil de ouvir. E é importante que pelo menos nós compreendamos porque é que aquilo que Paulo estava a dizer podia ser difícil de ouvir, quer para os judeus, mas também é importante que nós entendamos porque é que aquilo que Paulo estava a dizer podia ser difícil de ouvir também para os romanos. Vamos primeiro aos judeus, neste caso. Aliás, vamos primeiro... vamos aos judeus primeiro. O que é que Paulo estava a dizer? Se, por um lado, o apóstolo Paulo está a falar numa coisa que todos os judeus concordavam, o apóstolo Paulo está a falar no Messias. Ora, todos os judeus esperavam pelo Messias. Isso era tranquilo. Que Paulo falasse, acreditando que o Messias era um facto da fé judaica, isso era tranquilo. Ora, o que é que não era tranquilo? O que não era tranquilo quando se falava no Messias era o aspecto do sofrimento, que o apóstolo Paulo menciona. Ora, para aqueles que têm mais familiaridade com o Velho Testamento, podem se lembrar, sim, mas Isaías, por exemplo, o grande profeta Isaías, que é um dos grandes profetas da Bíblia hebraica, do Velho Testamento, ele falava no aspecto do Messias sofrer. Mas sobre isso havia muita discussão entre os teólogos judeus. Ou seja, eles esperavam o Messias, mas não havia um consenso entre todos de como é que o elemento de sofrimento se ia articular com a vinda do Messias. E o que era mais fácil para os judeus esperarem? Era a ideia, e eu estou a simplificar muito debates que eram complexos, mas o que era mais fácil para os judeus quando ouviam falar no Messias não era tanto esperar que o Messias viesse sofrer, mas era mais esperar que o Messias viesse livrar os judeus do sofrimento. Vocês não estão a acompanhar? O que era mais fácil para um judeu? Era, nós sabemos que o Messias há de vir, mas se calhar a ideia de que ele vem sofrer, isso causa confusão. Portanto, era mais fácil esperar que o Messias viesse para nos livrar a nós de todos os sofrimentos, nomeadamente o sofrimento de eles estarem nas mãos dos romanos. Reparem, eu não quero perder muito tempo com notas paralelas, mas lembram-se, mesmo entre Jesus e os discípulos, quando Jesus está a explicar aos discípulos que ele precisa de morrer, o mais, eu ia dizer o mais corajoso, mas pelo menos o mais nervoso deles todos, diz, ei, estou a parafrasear, não é assim, mas diz assim, alto e para o baile, sofrimento, nem pensar. Isto agora é sempre a subir. Quem era? O apóstolo Pedro. Porque para um judeu, acreditar que estava na presença do Messias era dizer, já que eu estou na presença do Messias, agora não há mais sofrimento para ninguém. Ora, o que os cristãos percebem através da vida, morte de Jesus é diferente. É que o Messias até virá para livrar as pessoas do sofrimento, mas para o fazer ele precisa de sofrer. Logo, este era um elemento no discurso do apóstolo Paulo complicado de lidar. Reparem, o que Paulo está a deixar em entender é que, como Paulo associa as palavras de Isaías, que o Messias tinha de sofrer, àquilo que aconteceu a Jesus, o que Paulo está a deixar entender é uma coisa muito desconfortável. O teólogo Charles Erdman dizia assim, o que Paulo está a querer dizer é que os judeus é que deviam ser acusados de heresia, porquanto as Escrituras do Antigo Testamento testificavam que o Cristo havia de padecer e ressurgir e ser a fonte de luz de vida para judeus e para gentios.
Estão a acompanhar-me? O que o apóstolo Paulo está a dizer é: se vocês me querem julgar por eu ser um mau judeu, o que eu vos quero dizer é que vocês é que são maus judeus, porque todos os aspectos de sofrimento já estão na Bíblia hebraica. Agora reparem como é que um judeu ouvia aquilo. Ele ouvia Paulo e dizia assim: espera aí, ele está a querer deixar entender que eu é que sou um mau judeu por não seguir Jesus. E por isso é que reparem, quando a conversa volta para Herodes, que estava razoavelmente dentro destas questões, Herodes reage com algum desconforto. Ainda por cima, permitam uma expressão, o apóstolo Paulo não larga o osso, como se costuma dizer. Porquê? Porque ele, e já vamos à reação de Festo, mas vamos primeiro à reação de Herodes. Quando Paulo é interrompido por Festo, ele continua, como quem diz: espera aí que eu já te atendo. E volta-se para o rei Herodes e diz assim: ó Herodes, tu acreditas nestas coisas, não acreditas? Eu não te estou a pregar outra coisa que não aquilo que Moisés acreditava. E qual é a reação de Herodes? Ele fica desconfortável. E ele diz: ó Paulo, quase que me convences a tornar-me cristão. E depois há um debate entre teólogos acerca disto. Ele estava a ser irónico ou não? Eu acredito que Herodes estava a ser irónico. Mas há quem acredite que ele pudesse estar a ser sincero. A verdade é que nós nos apercebemos que mesmo para um judeu ouvir a mensagem do Evangelho era incómodo. Agora, qual é a reação de Festo? Brevemente. Festo também tem muita dificuldade em ouvir aquilo que o apóstolo Paulo diz. Aliás, Festo, a reação que ele tem é muito simples. É a única vez que a palavra mania é usada no Novo Testamento. A única vez que a palavra mania é usada no Novo Testamento é quando Festo acusa Paulo de estar maníaco, de estar louco. Quando Festo, reparem, governador romano, ouve aquelas coisas e diz assim: Paulo, tem paciência. Tu passas muito tempo a ler, isso já está a dar cabo dos teus neurónios, para com isso. E claro que para nós podemos pensar, se calhar foi uma reação um bocadinho violenta. Não tanto. Reparem, para um romano era difícil acreditar na ressurreição. Ora, Paulo acredita na ressurreição e para os judeus que lhe colocam questões, ele diz: eu acredito naquilo que supostamente vocês também acreditam. Mas para um romano a ideia da ressurreição já é difícil. Pior ainda, para um romano a ideia de que um judeu, por morrer e ressuscitar, serve de salvação para os judeus e também para eles romanos, isso é intolerável. Por isso, vamos dizer assim, Festo não tem tolerância para continuar a ouvir o apóstolo Paulo, porque a ideia de que, por causa de um judeu morrer e ressuscitar, não só os judeus se podem salvar, mas como os próprios romanos só se salvam através disto, é uma ideia inaceitável. Portanto, uma das coisas que eu gostaria de chamar nesta manhã a vossa atenção é que, apesar de ser um discurso notável, não é um discurso fácil de ser ouvido nem por romanos, nem por judeus. Agora, reparem, curiosamente, há um consenso entre romanos e judeus. No final do sermão de Paulo, Herodes não se vira para Festo e diz assim: ele está a fazer um apelo, vamos lá à frente. Eles não acedem ao apelo evangelístico do apóstolo Paulo. Nós não temos nada na Bíblia que diz que eles se tornam cristãos. Mas, de facto, há um consenso. Eles chegam à conclusão que aquele homem é o quê? Paulo é o quê? É inocente. E sabem que há quem diga que é também por causa deste consenso que explica as condições relativamente favoráveis que a prisão de Paulo teve em Roma. Porque à medida que Paulo falava, as pessoas chegavam à conclusão que, de facto, ele não tinha culpa naquele julgamento que tinha sido criado para ele. Eu quero terminar hoje aplicando estes princípios a nós próprios. Como é que nós devemos reagir ao discurso do apóstolo Paulo? Ou seja, estivemos a falar um pouco acerca da reação que se pode ter o apóstolo Paulo de uma perspectiva romana. Estivemos a falar um pouco acerca da reação que se pode ter o apóstolo Paulo de uma perspectiva judia. Mas eu gostava que no final, no fecho desta série, nós pudéssemos perguntar a nós qual é a reação que nós devemos ter ao apóstolo Paulo nestes 6 sermões tão diferentes que ele pregou. E gostaria de concluir com 6 pontos muito breves. E agora eu pedia que aqueles que estiveram presentes fizessem um bocadinho de ginástica na vossa memória para se lembrar de algumas coisas e pudessem folhear as vossas Bíblias para irem aos primeiros discursos que o apóstolo Paulo fez. Lembram-se qual foi o primeiro discurso? Só para estarmos lembrados, qual foi o primeiro discurso que o apóstolo Paulo fez, que nós estudámos? Foi onde?
Eu dou-vos tempo. Foi onde? Foi na sinagoga, em Antioquia da Pisídia, na atual Turquia. Primeiro discurso, o apóstolo Paulo estava a falar para crentes judeus. Segundo discurso, estava a falar para quem? Atenas, no Areópago, estava a falar para intelectuais. O primeiro discurso é muito religioso, o segundo discurso é muito filosófico. O terceiro discurso, não estamos a ir mal, estamos a ir devagarinho, mas estamos a ir bem. Terceiro discurso, aos pastores de Éfeso, lembram-se, em que o apóstolo Paulo, sem truques e trivialidades, num ambiente de grande intimidade. Quarto discurso, o extremo oposto. Qual é o extremo oposto do terceiro discurso? É porque no quarto discurso ele está a falar onde? Em pessoas que gostam muito dele? Não, em pessoas que o querem matar. Então ele passa de pregar a pessoas com quem no final acabam todos a chorar, e a seguir qual é o próximo sítio na digressão de pregação? Público completamente diferente, pessoas que o querem matar no templo em Jerusalém. Quinto discurso foi o da semana passada, em que ele está a falar diante do governador Félix. E finalmente outra vez um discurso parecido. Ora, quando nós partilhamos a nossa fé, nós podemos ter a certeza que não vamos terminar no lugar onde começamos. Quando nós partilhamos a nossa fé em Cristo, à sombra do exemplo do apóstolo Paulo, nós podemos ter a certeza que nós não vamos terminar no lugar onde começamos. Enquanto nós partilharmos a nossa fé, tendo uma ideia muito precisa do lugar onde queremos chegar, talvez não estejamos realmente a partilhar a nossa fé. Enquanto eu partilhar a minha fé, dizer assim, eu com a partilha da minha fé quero chegar ali. Eu com a partilha da minha fé quero chegar acolá. Enquanto eu partilhar a minha fé, muito convicto do lugar onde eu quero chegar, provavelmente eu não estou a partilhar a minha fé. Eu estou a partilhar um projeto pessoal meu. Olhem para o exemplo do apóstolo Paulo. Paulo, depois disto, lembram-se que ele quando ia para Jerusalém, toda a gente dizia, olha que o Espírito Santo está a dizer, não vais, as pessoas vão te querer fazer mal. E o que é que o apóstolo Paulo, com que atitude é que o apóstolo Paulo foi para Jerusalém? Recordam-se? Ele estava pronto para quê? Para morrer. No entanto, reparem bem, se perguntassem ao apóstolo Paulo numa entrevista antes de ele ir para Jerusalém, o que é que acha que lhe vai acontecer? Ele podia dizer, eu acho que vou morrer, estou pronto para isso. Mas reparem, não morre. Porque em Jerusalém, depois da prisão, o próprio Deus diz, continua, ainda vais falar a Roma. Roma não estava nos planos do apóstolo Paulo, mas é para aí que o apóstolo Paulo vai a seguir. E depois existe especulação em saber se Paulo terá ficado apenas em Roma. Há quem diga que ele pode até ter chegado aqui à Península Ibérica. São teorias. Paulo não precisava de saber o futuro. Paulo só precisava de saber uma coisa, que era que Deus estava com ele. E o mesmo deve ser na nossa vida. Nós não precisamos saber o futuro, só precisamos ter a certeza que Deus está connosco. Por isso, o livro dos Atos dos Apóstolos é um road movie, não é? É um filme de estrada. E a nossa fé não é muito diferente. Esta também pode ser uma definição para contextualizar o Evangelho. Não tratarmos a palavra como se ela estivesse ao nosso serviço, mas é sabermos que somos nós que estamos ao serviço da palavra. E se formos nós que estivermos ao serviço da palavra, nós não sabemos onde é que vamos acabar, porque a palavra é que vai mandar. Reparem, eu com isto não quero desmotivar a que nós tenhamos planos. Porque planear a nossa vida é um ato também de fé. Mas queridos irmãos, queridos amigos, no cristianismo, o objetivo final não é chegarmos ao sítio onde nós sonhamos chegar. É nós deixarmos que seja a palavra a levar-nos aos lugares onde devemos. E não nós dizer, eu gostava de chegar ali. Segundo aspecto, por causa disto mesmo, quando o Paulo partilha o seu testemunho, no jargão evangélico, o que é o testemunho? A história da sua fé. Não é? Quando nós, numa igreja evangélica, dizemos, podes dar o testemunho, a ideia de, conta a história da tua fé, como é que tu te converteste? Quando o apóstolo Paulo fala na história da sua conversão, diante de Festo, Agripa e Bernice e da distinta audiência, ele não diz apenas que Jesus lhe salvou a alma. O apóstolo Paulo diz também que Jesus lhe deu uma nova carreira. No versículo 16 a 18. Jesus deu-lhe uma nova missão. O Evangelho dá-nos um novo serviço. E isto é muito importante na mentalidade hebraica, porque para os judeus, existir significa sempre agir. Para o judeu, a existência tem a ver com trabalho, com fazer. Na Bíblia, do Velho ao Novo Testamento, a ideia não é eu acredito, é uma coisa que está aqui perdida a alguns no meu cérebro, na minha convicção. Isso, deixem-me dizer, e estou a simplificar muito,
é uma coisa grega. A ideia de separar a teoria da prática. Para um judeu, existir é agir. Logo, se o apóstolo Paulo se tinha convertido ao cristianismo, não era, olha, arranjei uma nova religião. Se o apóstolo Paulo se tinha convertido ao cristianismo, ele tinha arranjado novas coisas para fazer. Reparem, na terceira página do nosso boletim, estão aí estes princípios que estamos a falar, e uma das maneiras que está aí, no segundo ponto, é um cristianismo que não nos dá coisas para fazer, é um cristianismo que não fez nada na nossa vida. Deixem-me voltar a repetir. Um cristianismo que não nos dá coisas para fazer, é um cristianismo que não fez nada na nossa vida. E isto, para aqueles que já estão mais dentro das discussões teológicas, não tem a ver a dizer que nós nos salvamos por aquilo que fazemos. Eu não estou a dizer que nós nos salvamos por aquilo que fazemos. O que eu estou a dizer é o que a palavra diz. É que, por nós nos salvarmos, fazemos coisas. Nós não nos salvamos porque fazemos coisas, mas porque nos salvamos, essas coisas são feitas. A salvação é a causa, as coisas que nós fazemos é a consequência. Quando o apóstolo Paulo fala na sua fé, ele diz, por eu ser cristão, tenho novas coisas para fazer. E nesse sentido, nenhum cristão pode ser diferente do apóstolo Paulo. Eu sou cristão e é a minha fé. Se nós somos cristãos, temos coisas novas para fazer. Terceiro aspecto que gostava de vos chamar, eles estão aí marcados. Porque somos criaturas da palavra. Lembram-se como falámos no primeiro sermão? Uma das coisas que eu partilhei convosco é dizer, hoje em dia, e continuo a simplificar muito, hoje em dia as pessoas dizem, as palavras são invenções dos homens. Mas o cristianismo diz uma coisa radicalmente diferente. Diz, os homens são invenção da palavra, o verbo. E isto faz com que nós tenhamos uma cultura completamente diferente com a palavra. Porque somos criaturas da palavra, como falámos no primeiro sermão, Paulo pode, com naturalidade, colocar importância no facto de ter sido fiel à visão celeste. Eu disse, Rei, eu fui fiel à visão celeste, no versículo 19. A visão celestial é, neste sentido, a própria palavra que Jesus lhe deu. Aquilo que Paulo viu é aquilo que Paulo ouviu. Aquilo que nós vemos de Deus é aquilo que nós ouvimos de Deus. Logo, a ênfase de Paulo ao falar na fé que ele tem em Jesus é dizer, eu ouvi Deus e eu obedeci a Deus. Agora, reparem, se o apóstolo Paulo viesse hoje a algumas igrejas, se calhar à nossa, ele ia achar uma imensa piada aos nossos testemunhos. Porque nós muitas vezes eu tornei-me cristão. E o que o apóstolo Paulo ia dizer é, e o que é que tu tens feito? Que missão é que Deus te deu por causa disso? Entendam bem, eu não estou a dizer que todos os cristãos são chamados a ser missionários como o apóstolo Paulo é, mas são chamados a ser missionários num sentido global, onde nós ganhamos novas coisas para fazer. Portanto, reparem, quando os nossos testemunhos são coisas que começam e terminam na nossa cabeça, se o apóstolo Paulo estivesse a ouvir, ele ia achar uma imensa graça. E graça não era positiva. Ia achar o máximo que a religião fosse uma coisa que acontecesse na cabeça e que não mudasse a nossa atitude. Se as nossas atitudes não mudam, é sinal que a nossa fé não é autêntica. É um convencimento grego, platónico qualquer que nós arranjamos. E por isso, quando o apóstolo Paulo diz, olha, eu converti mesmo, ele dizia, eu tenho novas coisas para fazer. Eu ouvi a palavra e eu obedeci à palavra. Quarto aspecto. A palavra estar na praça, como nós falámos tantas vezes, significa uma atenção constante ao que a praça diz. Essa também é a razão porque para nós é especial que durante este tempo nós tenhamos tido o nosso fim de semana cheio. É uma altura de festa, mas é também uma altura onde nós queremos ouvir. Para a palavra estar na praça e para nós podermos usar a praça para dizer coisas, nós temos de ouvir. E, queridos irmãos, eu sei que estou a generalizar, mas no geral, pelo menos no nosso contexto evangélico, nem sempre os cristãos evangélicos estão a gastar o tempo de vida a ouvir as pessoas, ouvi-las. Para a palavra poder estar na praça, nós temos de ouvir o que é que a praça diz querer. Agora, reparem, tendo dito isto positivo acerca da praça, deixem-me dizer uma coisa menos positiva. Muitas vezes nós vamos chegar à conclusão de que aquilo que se diz na praça não corresponde necessariamente à verdade. E por isso é que o apóstolo Paulo era tão detalhado em ir buscar as convicções das pessoas, não rejeitá-las, trazê-las para o seu discurso e muitas vezes dizer assim, olha, interessante, as vossas convicções são minhas também. Agora, ele em algumas ocasiões dizia, é interessante, vocês dizem que acreditam nisto, mas não me parece que aquilo que dizem
seja uma coisa que fazem. Então, onde é que eu quero chegar com isto? A palavra estar na praça significa uma atenção constante ao que a praça diz querer, mas que na prática às vezes pode não querer. E atualmente, não levem a mal dizer assim, nós temos aqui um filão. Um filão no sentido, esta é uma mina cheia de tesouro. Porquê? Porque as pessoas hoje dizem querer muita coisa. Aliás, numa era onde nós gastamos tanto tempo a dizer coisas, nunca foi tão fácil apanhar aquilo que as pessoas dizem que acreditam e usar a favor de levar de volta à pessoa. Ai, tu acreditas nisto? Agora, reparem, o objetivo, quando um cristão pega naquilo que os outros dizem querer e aproveita o que a pessoa diz querer para conversar, não é propriamente castigar a pessoa por haver uma contradição entre o que ela diz e o que ela faz. Sigam-me, por favor. O meu objetivo, enquanto cristão, não é castigar as pessoas por elas serem contraditórias, por elas muitas vezes dizerem uma coisa e fazerem outra. O meu objetivo enquanto cristão não é tanto ir, és um grande incoerente, és um grande hipócrita, e às vezes nós ficamos apenas neste nível. O nosso objetivo enquanto cristãos é dizer, olha, este tipo de dificuldade que existe entre acreditarmos em alguma coisa e vivermos de acordo com o que acreditamos, só é resolvido por Cristo, pelo Evangelho. Portanto, o que é que isto quer dizer na prática? Que quando eu converso com pessoas de fé, o meu objetivo não é ganhar as discussões. E às vezes os cristãos estão muito ansiosos para ganhar discussões. O nosso objetivo não é ganhar discussões para dizer eu tive uma conversa e eu à segunda ou terceira frase ele já estava posto num canto. O nosso objetivo não é esse. O nosso objetivo é dizer que quando as pessoas têm dificuldade entre coisas que acreditam e aquilo que fazem, o que resolve é o Evangelho, é Cristo. Portanto, nós não estamos em primeiro lugar a convidar as pessoas para ser como nós. Nós estamos a convidar as pessoas para perceberem como Cristo resolve essa contradição que muitas vezes existe entre aquilo que nós dizemos e aquilo que nós fazemos. E por isso é que nós temos de ser atentos. Sabem porque é que tantas vezes nós, enquanto cristãos evangélicos, temos dificuldades em testemunhar no mundo? Porque nós não ouvimos as preocupações das pessoas. Nós não sabemos o que elas sentem. Então falamos de fora, como se aquilo não nos dissesse nada. E perdemos a oportunidade para ouvir anseios que são corretos e dizer assim, olha, Cristo resolve esse anseio. Claro que temos de ser corajosos quando nos apercebemos de contradições e dizer, olha, isso parece-me contraditório. Porque o apóstolo Paulo fazia, quando ele se vira e não larga a perna de Herodes, ele diz, tu acreditas, não acreditas, mas no fundo o apóstolo Paulo está a dizer, não acreditas em coisa nenhuma. Mas até nesse momento o foco não pode ser eu. Tem de ser Cristo, aquilo que Cristo consegue. Reparem, é uma nota muito interessante. Que Paulo começa a falar, levantando a mão, porque usar a mão era um sinal de um discurso bem feito. E dizem os comentadores que no final, quando ele termina, ele provavelmente terá levantado a mão. E há eu acho que é um sentido de humor único do apóstolo Paulo. Porque ele diz assim, não é? Herodes diz, ó Paulo, quase me convence a tornar cristão. Provavelmente alguns de vós já ouviram isto. Às vezes em algumas discussões, nós estamos tão quentes, tão intensos, que a pessoa diz-nos assim, bolas, quase que me convertes. É parecido. Agora reparem a maneira como o apóstolo Paulo responde. Ora, seria tão bom que não só tu te convertesses como todos. E depois ele diz aquilo que me parece uma piada. Era tão bom que vocês fossem como eu, exceto por esta coisa. E abana as mãos que estavam algemadas. E por isso é que aquelas pessoas ouvem Paulo e mesmo que elas não acreditem nele, elas dizem, esta pessoa de facto tem uma coragem única. Porque ele consegue naquele momento fazer humor. Ele consegue dizer, olha, fossem vocês como eu, exceto com esta coisa desagradável de estar acorrentado. E isto mostra a maneira como o apóstolo Paulo fala. E é importante nós termos uma maneira. Vou correr nos últimos 2 assuntos. Últimos 2 pontos. Ponto 5. Terminar o que Deus nos deu para fazer tem uma qualidade revolucionária no mundo que diz que nada tem propriamente um objetivo concreto. A nossa capacidade de ir até ao fim vai abrir conversas em lugares onde as conversas pareciam terminadas. Histórias com fim podem ser irresistíveis até para ouvintes ou leitores que dizem não conseguir passar do meio. E nesta manhã há uma ilustração óbvia.
Sabem qual é a coisa fantástica? E agora, permitam-me, hoje não quero dar muita desabafos, que eu hoje podia desabafar um bocadinho, mas não quero. Mas sabem, depois de um dia onde nós celebramos a vida da nossa irmã Tia Nieta, eu acho que nós ainda não somos muito bons a celebrar a partida das pessoas. Mas pronto, o que eu quero dizer é isto. Quando uma mulher, como a Tia Nieta, chega ao fim da vida dela, com a história que teve, acreditem que até o ateu mais empedernido não tem de se converter no funeral dela. Mas ele vai sentir que a pessoa chegar até ao fim a acreditar nas coisas em que viveu a vida inteira é alguma coisa extraordinária. E nós continuamos a não saber aproveitar a bênção que é quando Deus nos permite chegar ao fim das coisas. E deixem-me dizer isto para os jovens. Eu já estou a ultrapassar o meu tempo. Vai-se estragar a minha média de menos 40 minutos de sermão. Paciência. Mas sobretudo para os jovens, porque eu noto isto. Essa é uma das lutas difíceis para aqueles que são mais novos. Nós temos tanto espaço para a nossa liberdade que é mais difícil hoje para nós terminarmos aquilo que começamos. Mas lembrem-se, quando nós chegamos ao fim, há alturas onde até pessoas que podem não se associar muito às nossas convicções, que quando elas nos veem a chegar ao fim, há espaços de conversa que nascem. E o último que eu queria mencionar, que está aí no nosso boletim também. Lembrem-se que Paulo era perseguido agora, mas antes ele tinha sido perseguidor. A humildade de nós conseguirmos falar de Cristo, dizendo uma coisa parecida com o que o apóstolo Paulo disse, abre portas. Onde é que eu quero chegar? A humildade de dizer, eu já fui perseguidor, mas eu hoje sou perseguido. Eu já estive no topo e eu hoje estou no fundo. Queridos irmãos, a capacidade de nós fazermos da nossa fé alguma coisa parecida, não somos nós que fazemos, é o Espírito Santo, mas dizer a fé cristã não é acerca de eu começar no fundo e terminar no topo. Mas eu ser capaz de viver a minha fé cristã e dizer assim, eu até comecei no topo e terminei no fundo, mas eu não tenho problemas com isso, porque o mais importante é a nova identidade que Cristo me deu. Queridos irmãos, quando nós conseguimos ter um testemunho de humildade destes, acreditem, há conversas, há espaços que a praça vai ter para nos ouvir. Para isso só precisamos também de fazer uma coisa, que é perceber que muitas das nossas ambições, nesse sentido, estão completamente deslocadas. É tão fácil nós vivermos a nossa vida a pensar em eu quero ter uma história, ter começado no fundo e terminado no topo. Lembre-se do apóstolo Paulo. Ele começou no topo e terminou no fundo. E isso fazia com que a verdade fosse mais clara. Porque a humildade abre portas que a arrogância fecha. Que o Senhor nos ajude.